Blog Talk Radio. Procura sobrancelha em nossa história. Ama sempre presente, amor e guia outras almas, todas as histórias. Nome heróico secular, audaz na guerra ao enfrentar a morte. Na paz não tem trabalho sem cessar. Pioneira brava de um Brasil mais forte. Cadê o lendário da alma portuguesa? Que a sua potência desfilar com garantia. É o escudo de luz, é o brasão da grandeza e da glória. Sentido que pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia, mas é o meio do mundo. Inimigo, mantém sobre o seu povo a frente. A frente para trás de um perigo muitas vezes. Vamos meu primeiro. Santa pandemia estrada trabalha em luta com as glórias destruídas. Honra Deus, nunca odeio a batalha. As tradições de Vila Grande caminho. O chapéu lendário da água portuguesa. Que a sua potência desfilar com garantia. É o escudo de luz, é o brasão da grandeza e da glória. Pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia. É isso aí, senhoras e senhores, irmãs e irmãos, boa noite. Este é mais o Patriota Voz da Resistência com Henrique Guilherme. No programa de hoje, como todos puderam perceber pelas propagandas que eu faço, eu vou falar sobre as semelhanças que existem entre petismo e nazismo, entre o Partido dos Trabalhadores aqui do Brasil e o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão, ok? Notem que essa daí é a primeira semelhança, os dois são partidos dos trabalhadores. Mas eu vou além disso. Uma coisa que eu tenho visto com muita frequência é como as pessoas que debatem política, que debatem sobre, até mesmo dentro de uma posição ideológica, sobre conservadorismo, sobre libertarianismo, elas não sabem o que estão falando, elas não sabem em que nível estão discutindo. E eu vou usar essas similaridades entre o PT e o nazismo para explicar o que é política, o que é uma agenda, o que é uma agenda de direita, o que é uma agenda de esquerda. Eu vou explicar o que é ideologia, ok? Por que ideologias determinam agendas? E antes disso, que na verdade, cronologicamente eu vou explicar depois, eu vou explicar o que é cultura. O que é uma cultura de direita e uma cultura de esquerda. Se pode falar de cultura de direita e de esquerda, essa é a minha opinião. Entretanto, esse assunto é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, mais complexo. Por quê? Porque existem pessoas, uma cultura que acaba selecionando uma ideologia que vai concordar com a agenda da direita, mas com uma cultura específica de esquerda. E vice-versa. Existem pessoas que têm uma cultura de direita, mas adotam uma ideologia de esquerda e seguem uma agenda de esquerda. Mas isso daí é exceção. Ok? Eu estou falando isso por quê? Porque isso é exceção. Da mesma forma em que uma pessoa com cultura que é compartilhada pela maior parte das pessoas de esquerda, ela pode selecionar uma ideologia que é de direita, mas acaba seguindo uma agenda de esquerda. É claro que isso daí fica contraditório. Normalmente as pessoas que ficam nessas situações de exceção, elas têm dificuldade para explicar por que elas fazem aquilo. Da mesma forma como um religioso, por exemplo, um católico praticante sério, teria dificuldade
para explicar por que ele é petista, porque ele é petista, porque ele segue uma agenda de vagabundo de esquerda, ok? Então, vou começar falando sobre as similaridades de agenda que existem entre, não de agenda, olha só, eu já ia cometer um erro que eu vejo sendo muito cometido, que é agenda, é política, ok? Não falamos de agenda, estamos falando de política, de metas de poder e de concretização de políticas. As similaridades entre petistas e nazistas, quase todas estão no campo da ideologia, sendo que algumas políticas da agenda dos petistas e dos nazistas são, sim, muito parecidas, porque similaridades ideológicas. Entretanto, por estarmos em um mundo completamente diferente daquele de 1930, 1933, os petistas, lógico que vão ter agendas com ou inovações à agenda nazista, ou então diferenças, porque o mundo não se adaptou àquela porcaria de esquerda nazista. Mas vou falar isso conforme eu explico essas diferenças ideológicas e, aliás, diferenças na agenda e similaridades ideológicas. Eu estou reforçando aqui a questão da diferença na agenda, mas os senhores vão notar como a agenda nazista é bem parecida também com a agenda petista. Só disse tudo isso para mostrar que existem algumas diferenças. Mas, de uma forma geral, a ideologia é muito parecida. E essa ideologia, como eu já expliquei em vídeos e programas, ideologias determinam comportamentos, ok? Determinam posições políticas. Então, em alguns pontos, as agendas vão ser parecidas. Por exemplo, a questão do antissemitismo. Não sei se os senhores assistiram a vídeos sobre aquele Occupy Wall Street, em que um ex-cidadão da Rússia, isso daí não existia, um ex-escravo russo que fugiu para os Estados Unidos, estava muito contente com aquele país, com aquela realidade não socialista. Ele filma os participantes do Occupy Wall Street e mostra como são quase todos ridículos. Inclusive, ele faz uma boa parte da apresentação dele expondo alguns antissemitas. Da mesma forma, eu acho que os senhores, quem me acompanha pelo Facebook, viu quando eu postei logo depois da vitória do Obama nessas eleições para a presidência dos Estados Unidos, alguns partidários dele celebrando contra Israel, mandando os israelenses para o inferno, dizendo que não gostam de judeus, ok? Esse antissemitismo está tanto na ideologia nazista quanto na ideologia petista, quanto determina uma agenda antissemita. É o que eu tenho falado tanto contra esses palhaços tanto dos integralistas quanto dos monarquistas. Os monarquistas eu vejo que tem menos antissemitas, mas uma boa parte ali dos monarquistas eles têm se revelado muito antissemitas. Eles, lógico, que vão falar que são antisionistas, papo furado de vagabundo, são antissemitas. E isso isso daí parte de pessoas com uma ideologia de esquerda. Essas pessoas que escolhem monarquismo, que escolhem a esquerda, que escolhem integralismo, os senhores vão ver como são pessoas que têm uma cultura mais à esquerda mesmo, uma cultura que é compartilhada por mais pessoas de esquerda. Nós vamos começar. Em primeiro lugar, os senhores precisam ter em mente que os nazistas eles eram anticapitalistas, ok? Se os senhores forem observar nos textos dos nazistas, do Hitler, do Himmel, do Goebbels,
eles todos tecem comentários muito hostis ao capitalismo. A versão tupiniquim do nazismo, que era o integralismo, da mesma forma, na literatura os senhores vão encontrar menções anticapitalistas. Talvez eles só competem em termos de crítica ao capitalismo, aliás, só compete em relação à crítica ao capitalismo, as críticas ou ao comunismo, que seria o socialismo internacional. Quero deixar bem claro aqui que o nazismo, o integralismo, o fascismo eram todos socialismos, só que nacionalistas. O comunismo era um socialismo internacionalista, que na verdade era o socialismo mais forte, e ele queria dominar todos os outros socialismos. Mas os senhores vão ver que no discurso de cada vagabundo de esquerda, de cada vagabundo nazista, de cada vagabundo petista, uma forte tendência anticapitalista. Eles detestam o capitalismo, ok? Então é a primeira similaridade entre nazismo e petismo, anticapitalismo. Os dois são anticapitalistas, simples assim. Eles detestam o mercado, eles detestam a livre iniciativa, e os senhores vão ver como essas similaridades de agenda, elas são decorrentes da ideologia, que são bem semelhantes. Outra semelhança entre o PT e o nazismo. Olha só, o nazismo é um nacional-socialismo. Fique claro, era um nacional-socialismo. O nazismo era socialista. Os senhores nunca vão encontrar nenhum direitista, nenhuma pessoa de direita que tem a mínima simpatia pelo socialismo. Aí vai vir algum retardado me interromper e dizer assim, não, mas e os integralistas? Pô, vocês não estudam. O integralismo é um socialismo. O integralismo é de esquerda, não é direita aquela porcaria. O lixo do integralismo não é direita, é esquerda, é socialista. Os senhores vão ver, se encontrarem alguma crítica ao socialismo, vai ser na forma de implementar o socialismo marxista. Eles provavelmente defendiam o socialismo não marxista. Porque eles criticam muito mais, eles se focam muito mais no inimigo, como é que eu posso dizer, mais forte deles, que seria o comunismo, e no capitalismo também, que era o outro inimigo mais forte. Mas dificilmente vão ver eles criticando o socialismo em si. Continuando. As semelhanças, como eu já expliquei, entre o PT e o nazismo, eles vão acabar revelando que a esquerda é antissemita. Da mesma forma que os nazistas não gostavam de judeus, os petistas não gostam de judeus. É só notar a agenda da esquerda. Olha só, pessoal, quando eu tenho criticado esses palhaços que têm se posicionado a favor do Hamas, a favor de terrorista contra o Estado de Israel, e tenho dito que eles são de esquerda, não é à toa. A nossa agenda política da direita não tem antissemitismo. A nossa agenda não tem essa loucura que eles usam para dizer que não são antissemitas, que é antisionismo. Nós não somos antissemitas, nós não somos antisionistas, nós não somos nada dessa porcaria, porque isso é esquerda. Toda a esquerda detesta Israel e detesta os judeus. Poucas pessoas mencionam que as perseguições contra os judeus aconteceram em estados socialistas comunistas. Na Alemanha, até na União Soviética, houve perseguição contra os judeus, ok? Houve expurgos. Enfim, o antissemitismo, o ódio contra os judeus é de esquerda. E isso tem uma raiz ideológica naquela questão de que muitas pessoas retardadas e ignorantes ainda acham que foram os judeus que desenvolveram o sistema capitalista e
controlam o sistema bancário, que é mais uma forma usada pela esquerda para demonizar um grupo, ok? Como é que eu posso dizer? Pelas atitudes de uma parte do grupo. E quando eu falo de uma parte do grupo, muitas vezes não é nem representativa. Por exemplo, recentemente eu debati aí com um retardado integralista monarquista que era evidentemente antissemita. Ele diz que é antisionista, mas eu afirmo, era antissemita. Por quê? Porque o retardado, durante o debate, ele me diz que todos os grupos de bancos, todos os grandes grupos bancários internacionais são controlados por judeus. E ele mencionou o quê? O Banco Safra e o Banco Itaú do Olavo Setúbal. E não há nenhum tipo de evidência de que os Setúbal sejam judeus. Muito pelo contrário, todas as evidências são no sentido de que eles são cristãos católicos. Ok? Qual é a explicação dele para ele achar que ele era judeu, que os Setúbal são judeus? O sobrenome, ok? Setúbal, que ali em Portugal tinha uma região, tinha lá a cidade de Setúbal, onde alguns cristãos novos foram convertidos à força, diga-se de passagem, e também por eles mexerem com banco. Só que dentro desse mesmo raciocínio, eu mesmo seria um judeu. Por quê? Porque eu sou um Amaral, alguns cristãos, não todos, que fique claro, muitos portugueses e não judeus se chamavam Amaral também. Mas eu sou um Amaral e uma parte da minha família também é Pimenta. Parte de pai, eu tenho sangue Pimenta e por parte de mãe eu tenho sangue Amaral. Como se não bastasse para esses vagabundos antissemitas, eu também trabalho com contabilidade e dinheiro, ok? Então, logo, na visão desses retardados, eu sou automaticamente judeu, sendo que eu não sou judeu, ok? Ou sou, sei lá. Mas o que eu quero deixar claro é que para eles não importa a verdade. O que importa é formar esse padrão para demonizar o grupo, porque algumas pessoas, ok, controlam bancos que eles dizem, olha só, eles mesmos dizem, eles afirmam que o problema do mundo é essa questão bancária. E eles não enxergam que, por exemplo, esse setor ele é católico. Por que eles não demonizam, então, os católicos? Por que eles não demonizam, não sei, os japoneses? Porque todos os bancos do Japão estão na mão de japoneses. Por que eles não falam que o problema é o japonês? Porque, principalmente hoje, esses retardados integralistas e uma parte dos anarquistas, eles são massa de manobra de vagabundos à esquerda. Simples assim. O programa de para eu explicar o que é para a agenda. Ok? Existe uma agenda de esquerda, também existe uma para-agenda. Eu vou explicar isso se eu conseguir explicar hoje bom. Se eu não conseguir, fica para o próximo programa. Mas os senhores notem que esse ódio contra Israel, esse ódio contra o judeu, ele é um lugar comum dentro da esquerda. É só procurar. Procurem. Não precisa acreditar só no que eu estou falando. Procurem. Os senhores vão ver. Procurem as pessoas que apoiam o Obama e que são antissemitas. Procurem um livro chamado Judeus e Hugo Chávez, mostrando como existe um ódio contra os judeus, contra Israel, e na Venezuela, pregado pela esquerda. Procurem aquele caso do Manuel Zelaya, em Honduras, em que ele é meio retardado. Deixa eu só explicar aqui. Ele é meio retardado. E ele explicou que esses surtos, essas doenças que ele tem, são causadas por judeus que mandam raios a partir de satélites, assim, um negócio absurdo. Um negócio absurdo. Por quê? Porque esquerdista costuma defender essas ideias absurdas, eu não sei porquê. Então, que fique claro, nazismo e petismo são iguais, porque anticapitalismo, socialismo, os dois são socialismos, e agora
antissemitismo. 3. 4. Os nazistas foram os primeiros a criar uma legislação ampla e ostensiva de ambientalismo e criação de reservas, que é mais ou menos uma forma de fuder com o conceito de propriedade em sociedades mais ou menos organizadas. Essa agenda ambientalista de criação de reservas é esquerda. Os senhores vão procurar as outras direitas no mundo, façam uma comparação. Nos Estados Unidos, essas ideias ambientalistas elas são combatidas principalmente pelos republicanos. Na Inglaterra, agora tem um escritor chamado James Dalrymple, que ele denuncia essa agenda de ambientalistas como uma agenda de socialistas comunistas. Tanto é que o livro dele se chama Os Melancias, ou seja, são verdes por fora, mas são vermelhos por dentro. São socialistas comunistas. E ele agora tentou se eleger para o parlamento britânico, eu não sei se ele teve sucesso, mas ele é anti-ambientalista, ou seja, para ele, primeiro o homem e as coisas sensatas, políticas sensatas, antes de colocar a árvore, a samambaia, ou o cachorrinho e o gatinho, na frente das prioridades de seres humanos. Simples. Os vagabundos de esquerda no Brasil, principalmente dentro do PT, são ambientalistas e são dessa laia de criar reservas para quê? Para controlar a propriedade. Para você ter uma ideia, na Alemanha nazista, em alguns casos, havia pena de morte se a pessoa matasse um sapo, um tipo de sapo específico. Era uma coisa absurda, realmente absurda. Da mesma forma que é absurdo aqui no Brasil, se existem casos que você vai ser mais punido por prejudicar um animal do que prejudicar um ser humano. Não faz sentido, ok? Isso daí vem de uma ideologia que pega o ser humano e coloca no lixo ou então no patamar inferior a animais. E o Partido Nazista, assim como o Partido Petista, o Partido dos Trabalhadores, eles colocam o ser humano abaixo dos animais, tanto é que a gente vê isso daí refletido em leis. Ok? Continuando, políticas raciais. Para o nazista e para o petista, o negro é inferior. Por que eu digo que é inferior? Porque para os dois é necessário algum tipo de lei marcando a diferença. Os nazistas queriam uma separação racial na Alemanha. E eles perseguiam quem não era de uma determinada raça. Como eu expliquei no começo desse programa, a situação mudou e a forma de manifestar essa ideologia racista, ou seja, as pessoas são diferentes conforme sua cor, conforme sua genética, e é necessário leis para marcar essas diferenças. A gente tem as políticas afirmativas, ou seja, os negros, os petistas, são inferiores ao ponto de precisar de proteção. Só eles pegam um negro, um branco, um amarelo e um azul. Deles, o negro vai precisar de uma reserva de mercado que ele não consegue competir conforme suas capacidades com os outros concorrentes. Ok? Mesmo que seja um concorrente de uma mesma classe social. É necessário para a esquerda marcar essas diferenças na sociedade. Até mesmo porque faz parte daquela política, daquela parte da ideologia socialista que está atrelada à IRA, que é a guerra de classe. E essas políticas raciais, essa política afirmativa chega ao ponto, não sei se os senhores chegaram a assistir um vídeo de uma moça falando sobre como não comove ela alguns sofrimentos passados por pessoas brancas. Ela fazia uma série de situações, algumas muito injustas, em que ela ou generaliza ou então ela deixa claro
que ela é uma pessoa fraca. E eu achei interessante esse vídeo, inclusive eu vou tentar fazer um vídeo resposta àquele lixo, porque ela deixa claro como ela é fraca, como a esquerda consegue convencer pessoas como eu, como senhores, como as senhoras, que elas são menos do que elas são. E essa pessoa, tu mostra que é menos, que ela mostra uma completa falta de compaixão com outras pessoas só por de cor. Ok? Ela se rebaixa ao nível da esquerda. Isso não faz sentido. Eu achei um absurdo aquele vídeo, porque por mais que ela mencione situações de pessoas que têm um pouquinho mais dinheiro que ela e generalize, eu acho que não tem cabimento não se comover como ela não se comove, então como mandaram ela dizer para não se comover em determinadas situações. Porque eu, particularmente, eu me comovo com o sofrimento de todas as pessoas. Até com o dela, até ela nessa situação humilhante que ela se colocou. Eu não sei o nome da atriz. Na minha opinião, até uma atriz muito ruimzinha, ok? Mas ainda assim, ela podia ser mais digna, ok? Ela não precisava se rebaixar ao ponto de fazer um vídeo com a carinha dela, dizendo como ela não se comove com outras pessoas, porque ela faz parte de um grupo de coitadinhos. Eu sei que essas palavras que eu estou falando podem parecer duras, mas é a pura realidade. Elas mostram como essa política de afirmação, essa ideologia que considera, olha, a ideologia petista considera o negro, o índio e outras etnias específicas como inferiores, pelo menos eles tentam colocar isso na cabeça deles, para eles participarem dessa questão da guerra de classes e não se comover com o sofrimento alheio. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo resposta dizendo como eu me comovo. Eu me comovo mesmo nessa situação em que ela mostra que é uma pessoa de mau caráter. Okay? Eu deixo claro que eu acho que aquela menina, eu não sei, a menos que ela mostre e faça um vídeo falando, pô, eu precisava do dinheiro, então eu me rebaixei aquele discurso para ganhar um dinheirinho, não sei se é do governo, assim, parcialmente do governo, porque quem financia aquela porcaria de vídeo tem 2, 3 organizações estatais ali. Então é incrível como a esquerda consegue convencer algumas pessoas de que elas são inferiores. Para quê? Para pedir mais favores, para se sentirem fracas diante do Estado e para quererem fazer parte da massa. Ok? Que fique bem claro. Muitos desses partidários do PT, eles são pessoas que se colocaram numa posição de coitadinho e não precisa ser de cor diferente, que fique claro. Ali os sem terra, eles se acham os coitadinhos. E isso faz com que eles justifiquem agressões e violências. Ou seja, eles se rebaixam. É importante para a agenda da esquerda esse sistema. Então, aí, que fique claro que nazistas, eles separam a sociedade em classes e raças. Da mesma forma, os petistas, da mesma forma como toda a esquerda. Ok? Outra coisa que nazistas e petistas defendem: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Um princípio fascista que o PT está mostrando como segue esse princípio de uma forma muito agressiva, ok? O PT já deu para perceber que coloca vagabundos específicos em posições específicas, como é o caso do Toffoli no Supremo Tribunal Federal, do Lewandowski, e outros porcarias, por exemplo, aquela Rosemary, né, em São Paulo, a chefe do gabinete presidencial regional no estado de São Paulo, que fazia um tráfico de influências amparada pelo Lula, ok? Amparada pelo Lula, e
ela usava aquele poder não só para colocar adiante a agenda do partido, mas também para defender seus próprios interesses. Eu estou usando esse exemplo aqui de uma forma bem consciente, fique claro, porque hoje de manhã, se eu não me engano, na Veja Online, está lá uma denúncia de que ela pediu para um babaca chamado não sei o que Vieira, se eu não me engano, que era da Agência Nacional de Águas, forjar um diploma para o ex-marido dela ser empregado em uma outra iniciativa estatal, pública, ok? Ou seja, não concursado, cargo de confiança mesmo, mas tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. E o babaca da Agência Nacional de Águas, ele mostrou como, ele mostrou nos e-mails como ele conseguiu forçar o MEC, olha só, o MEC, como é que eu posso dizer? Ele produziu, ele acatou, ele certificou a autenticidade de um diploma desse marido, dessa Rosemary, e um diploma que ele não merecia, um diploma de um curso que ele não fez. Ok? Ou seja, é fácil para o PT validar diplomas que não existem, que não devem existir. E os senhores notam a facilidade que isso aconteceu nesse caso. Ou seja, como a gente pode achar que o Brasil vai crescer ou então melhorar sua educação minimamente se o MEC está na mão de uma quadrilha que valida um diploma com essa facilidade, um diploma ilegal, que fique claro, um diploma fraudado. Como os senhores esperam que a nossa educação melhore? Nas mãos de petistas. E todo esse caso foi para mostrar como a menina, a vagabunda lá do P, que trabalhava para a dona Dilma, ela trazia sua família para dentro do Estado, usava a influência do Estado para gerar outros benefícios para essa família, ok? Para o seu ex-marido, o pai de seus filhos, e não tinha nenhum receio de fraudar um diploma só para que ele fosse posicionado em um local que ele não seria eficaz, uma vez que ele não tinha os requisitos necessários para aquilo. Ok? Essa é a mentalidade. O que eu quero deixar claro é isso. Na cabeça desse tipo de vagabundo, na cabeça daquela vagabunda, era tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Ok? Quanto mais Estado, melhor. Ela quer ver o Estado cada vez mais agressivo na vida das pessoas, porque, por enquanto, ela está numa posição confortável dentro da quadrilha. Agora, quando ela ficar numa posição desconfortável, ou então quando ela ficar numa posição, como é que eu posso dizer, mais desamparada, em que ela vai precisar contar apenas com o seu próprio esforço, com a sua própria capacidade intelectual, aí vamos ver se ela vai defender essa ideologia. Ok? Provavelmente sim. Vamos ser sinceros. Provavelmente sim, porque isso daí é cultural. Tem pessoas que querem isso. Mas isso para ver como existem semelhanças entre nazismo e petismo que são fáceis de se encarar, de debater. Ok? Vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre isso. Mais do que isso, os dois, olha só, o nazismo e o petismo, eles gostavam de criar essas divisões sociais para quê? Para atingir um objetivo específico. Na visão ideológica desses dois partidos dos trabalhadores, a sociedade do futuro vai ser onde todos são iguais, são materialmente iguais. Por quê? Porque eles eram socialistas. Eles simpatizavam com aquelas ideias de igualdade absoluta e material. Então, isso daí é muito bem visto, no caso do PT, com a homogeneidade da militância deles. Ok? Todos eles notam que não tem muita divergência ideológica.
Eles também não pensam direito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eles sempre estão com a bandeira do PT, com uma camisa vermelha velha, então com uma camisa branca com o símbolo do PT, ou uma camisa de comunista, mas sempre um estilo. É a mesma forma dos nazistas, é sempre aquela coisa padronizada, sempre a questão do uniforme, o cumprimento igualzinho para todo mundo, o mesmo comportamento. Isso daí é típico de quem mexe com massa, ok? Para duas ideologias não há cidadão, há massa. Massa e subordinados a um grupo que vai controlá-los dentro daquela utopia, ou melhor ainda, daquela distopia que eles acreditam. Então, o igualitarismo é uma constante tanto no PT quanto no Partido Nazista, ok? E é um igualitarismo que é agressivo contra quem não tem aquele determinado comportamento que é manipulado, evidentemente manipulado. Entendendo? Eu vi isso de uma forma muito... que me entristeceu muito, que foi o Silas Malafaia depondo na comissão do Congresso Nacional para aquela questão do Conselho de Psicologia Nacional, uma coisa assim. E ele, para dispor a sua visão, ele era a todo momento atrapalhado, hostilizado, ofendido pelos retardados homofascistas. A todo momento. Várias vezes o diretor da mesa, que na minha opinião ele também estava atrapalhando o Silas Malafaia, uma vez que ele tinha autoridade para mandar os baderneiros embora, para expulsar os baderneiros, ok? Mas não fez. Para quê? Para interromper mesmo o discurso do Silas Malafaia. E ao mesmo tempo que o Silas Malafaia era totalmente interrompido, era submetido a vaias e com argumentos muito bons, ok? Ficou claro ali que quando foi a vez dos homofascistas se pronunciarem, os evangélicos, a bancada evangélica, os crentes, os católicos, eles respeitaram a oratória lá dos seus oponentes ideológicos. Então isso daí mostra muito sobre ideologia. Por exemplo, os crentes têm, que é uma ideologia de respeito, e que esses vagabundos de esquerda têm, que é uma ideologia de, por exemplo, cuspir na cara de militar da reserva, de coronel da reserva, interromper o pastor quando ele está se pronunciando num lugar público, ofender e agredir quem não concorda com eles, promover violência. É a ideologia fascista, é a ideologia esquerdista, é a ideologia socialista, compartilhada pelo PT e pelo Partido Nazista. E essas hostilidades que os nazistas, que os nazipetistas fazem hoje, a gente pode ver vários filmes dos nazistas, eles se manifestando contra judeus sendo excluídos, sendo levados para guetos. E aparentemente são pessoas que não têm nenhum problema mental, mas elas passam por uma lavagem cerebral tão intensa, que eu me admiro quando eu vejo aqueles filmes em que os nazistas estão ali, mulheres, homens sendo levados a gueto e humilhados, e muitas pessoas tirando sarro dessas pessoas, querendo bater nessas pessoas, ofendendo essas pessoas. E é por isso que me entristeceu esse evento aí do Silas Malafaia, porque deu para ficar claro que os homofascistas são homofascistas mesmo. Eles não estão ali porque eles são gays, ou então porque eles defendem ser gays, porque eles podem ser gays. O próprio Silas Malafaia falou isso durante o discurso dele. Ninguém está querendo propor uma lei que proíba as pessoas de ser gay. Ok? Mas, ainda assim como ele era um inimigo daqueles
homossexuais, que nem todos ali eram homossexuais, muitos deles eram vagabundos de esquerda que recebem financiamento, inclusive estrangeiro, para estar ali atuando. Eles não tinham nenhum tipo de pena, compaixão, ou então de vamos ouvir o pastor falar, ou então, esse assunto não interessa, então vou sair daqui. Não, eles se portaram como nazistas. E é o que nós devemos esperar mesmo de um petista. Cada vez vai ficar mais difícil para a esquerda evitar esse tipo de comparação deles com nazistas. A Rússia hoje assumiu um modelo nacional-socialista que aos poucos está se revelando e que as pessoas estão percebendo. Da mesma forma que aqui na América Latina, na América hispânica, alguns países eles têm se concentrado em torno de valores étnicos, culturais e nacionais para facilitar a propagação do socialismo. Então, cada vez mais, esse componente nacionalista vai ser ressaltado. O Brasil é um caso especial por quê? Porque muitas pessoas de direita, muitas pessoas corretas, muitos conservadores, estão no Exército. Então, o Exército é demonizado aqui no Brasil. Mas se o Exército fosse mais... tivesse mais esquerdistas, aí o senhor vê como ia ter investimento no Exército, ia ter um bocado de menções mais nacionalistas no discurso da nossa esquerda. Mas não é. Infelizmente, há sim muito esquerdista, há sim muito socialista, e eu mencionei aí em outros programas, principalmente na alta hierarquia do Exército. Isso tudo aí começou com o Vagabundo do Ernesto Geisel, continuou com o Figueiredo e depois com alguns babacas que deram medalhas para guerrilheiros, ou então que não se demitiram antes de sofrer essa desonra, que fique claro que, olha só, eu admito, como é que eu posso dizer, que esses generais que concederam medalhas para vagabundos terroristas, eles ainda atenuem a desonra que eles vão levar para a história deles, atenuem a desonra, se aí antes deles morrerem, porque eles geralmente são velhos mesmo, eles se colocarem claramente que eles discordam do que eles fizeram, se arrependendo profundamente por ter medalhado vagabundos que lutaram ao lado de pessoas que atiraram contra soldados, atiraram contra irmãos de farda. Aí isso daí é atenuar a desonra dele. Mas que fique claro, vocês entrarão para a história como covardes, ok? Vocês entrarão para a história como traidores. Simples. E é assim que a esquerda funciona, infelizmente. Ela tem enfiado no Exército. Felizmente, no Exército ainda tem uma grande proporção de pessoas de direita, mas infelizmente tem ali um pessoal de direita que atrapalha mesmo. Controle dos meios de comunicação. Eu não preciso falar muito sobre isso. Os nazistas eles controlavam toda a mídia, né? Todo o meio de comunicação. Da mesma forma que o vagabundo do Vargas fez no seu governo, ele controlou a imprensa, ele controlou a opinião, ele criou um departamento de propaganda para vender a imagem dele. Isso é característica de esquerda, de socialista. E os nazistas fizeram isso. E os petistas, eles não são petistas, os comunistas em geral, os esquerdistas em geral, eles têm feito isso de uma forma muito intensa no Brasil. Culto à personalidade, ok? Cultua pessoas, olha só, dentro da ideologia de esquerda, se cultua a pessoa não pelo que ela fez, não é pelo caráter que ela tinha. Tanto é que muitos deles idolatram Stalin, Lenin e Mao Tse-tung, que são três pessoas horríveis, sem nenhum valor, sem nenhuma honra, pessoas que traíam suas amizades,
que traíam a própria família, mas que levaram a agenda da esquerda adiante. Então, esses vagabundos são cultuados pela esquerda. Vou dar um exemplo. O Lula, ou então José Dirceu. Os vagabundos da esquerda, então menos os comprados, ou então os mais ativos, eles mesmo com provas concretas de que vagabundos de esquerda cometeram crimes, que são safados, eles os defendem. Ok? Por quê? Porque eles são da mesma laia. De uma forma, só para comparar, o comportamento de direita, aqui eu não reconheço Demóstenes Torres como de direita, mas eu entendo que muitas pessoas que ainda estão crescendo nesse estudo político, estão reconhecendo ainda o que está acontecendo, que algumas delas reconheçam ele como uma pessoa de direita. E quando ele foi pego fazendo a porcaria que ele fez, não tem outra, ok? Ele não mais um dos nossos, ele tem que ser preso. Eu não vou defender. A visão da esquerda é o contrário. É o contrário. O cara pode ser um bandido, pode ser um estuprador, pode ser pedófilo, pode que nem o Battisti, né? O Cesare Battisti, o italiano que veio aqui para o Brasil e que lá na Itália ele matou inclusive criança. Para a esquerda, o que importa não é se o vagabundo do Battisti ele matou uma criança, ou então um pai, uma mãe. O que importa é que ele era de esquerda. Ok? E esse culto à nacionalidade na esquerda tem muito a ver com a agenda que se promove e não com o valor da pessoa. Ok? Então, continuando. Partido dos Trabalhadores. É isso mesmo. Partido dos Trabalhadores. Os dois são partidos dos trabalhadores. Outra similaridade. É Partido dos Trabalhadores, aqui no Brasil, e Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão, que é o nazismo. Ok? Então é uma outra semelhança. Mas os dois são sindicalistas e corporativistas. Para entender o que é o corporativismo, é só revisitar essa notícia de que a vagabunda daquela Rosemary, do gabinete da presidência em São Paulo, ela usou sua influência dentro do governo para fraudar um diploma, para colocar o seu ex-marido vagabundo numa posição indicada e de confiança dentro do governo. Isso daí é corporativismo. Isso é um ótimo exemplo para os senhores entenderem o que é o corporativismo. Okay? Continuando, nacionalismo e crescente nacionalismo, eu sei que eu falei isso passando, mas eu reforço novamente, nós estamos numa situação geopolítica no mundo que o caráter nacionalista da esquerda vai ser cada vez mais visível, principalmente no Brasil, onde parece que cada vez a esquerda prospera dentro de uma das organizações onde há menos esquerdista, que é no Exército. E à medida em que eles têm sucesso nessa agenda, a gente vai cada vez mais parecer com a Venezuela e a Rússia. Ok? Cada vez mais parecidos com Venezuela e Rússia. Aí vão começar a mandar mais verbas para o Ministério da Defesa, que o Ministério da Defesa vai gastar em propaganda na Carta Capital, ou então em algum blog vagabundo de esquerda. Não porque eles vão se armar necessariamente, mas porque eles vão seguir a agenda da esquerda. E esse nacionalismo e crescente nacionalismo, eu reforço isso, cada vez ficará mais claro que um petista não passa de um nazista. Que um desses partidários do Putin, eles não passam de nazistas contemporâneos. Continuam sendo socialistas, mas agora nacionalistas. É uma alternativa que eles viram que prospera para derrotar o seu inimigo ideológico, que está principalmente concentrado no mundo ocidental, mas particularmente nos Estados Unidos. Ok? E vamos ver.
comportamento agressivo contra inimigos ideológicos. Como eu mencionei mais acima, esse comportamento agressivo contra pessoas que não concordam é uma constante dentro do Partido Trabalhista, do Partido Trabalhador aqui no Brasil e dos nazistas. Por exemplo, quando eu trabalhava ali no setor de autarquia sul, eu trabalhava ao lado do Ministério das Cidades. E eu vi um monte, num dia específico, de repente, um bocado de sem-teto invadindo o Ministério das Cidades. E notei que existia 2 ou 3 vagabundos controlando eles. E todos os 2 ou 3 vagabundos tinham aquele mesmo estereótipo de maconheiro, estudante de, não sei, do IFISH, então de sociologia, filosofia ou pedagogia. E eles controlavam aquela massa de retardados, inclusive gerenciando essa invasão ao Ministério das Cidades. E essas pessoas, elas não pensam, claro, quando estão fazendo aqui. Provavelmente são pessoas que se acham que tem alguma moralidade. Mas na hora de agredir, de empurrar, de criar prejuízo público, aí elas esquecem isso. É o que aqueles vagabundos homofascistas fizeram na audiência lá com Silas Malafaia, sem perceber, ou então percebendo que uma agressão à liberdade de expressão dele dentro do Congresso é uma violência tão grave quanto uma pichação ou então um ato de vandalismo, ok? Quebrar um orelhão é um ato de vandalismo. Da mesma forma, quebrar a liberdade de expressão daquela forma, de forma organizada e com amplo suporte, é um ato de vandalismo. Então, os nazistas e os petistas e os nazi-petistas, eles não têm nenhum problema em fazer isso. Eles não têm um problema em agredir o adversário. Inclusive, eu recomendo, senhores, que estejam preparados para se defender. Ok? Tenho certeza que nós não somos agressivos. Ok? Então, se preparem, façam aí alguma luta. Se puderem, se tiverem recursos para comprar uma arma para proteger sua casa e sua família, façam. Os senhores devem fazer isso, façam. Okay? Claro que de uma forma defensiva, sabendo que nós seremos agredidos. Ok? Fiquem tranquilos, isso daí vai acontecer. É questão de tempo. Quanto mais rapidamente a agenda da esquerda anda, aquela agressão que o Silas Malafaia sofreu no Congresso Nacional, o Bolsonaro também foi agredido por aquela deputada vagabunda. Ok? Quem mais? O senhor lá no Rio de Janeiro, né, um senhor já de idade, coronel da reserva, que quase foi agredido por um vagabundo de esquerda, mas foi cuspiram na cara dele. Ok? Não se preocupem que esses acontecimentos vão se intensificar. Então se preparem. Se preparem para se defender. Ok? Se preparem para garantir a sua liberdade e até a sua propriedade. Que eles querem tirar isso também. Tá bom? Então, é mais uma semelhança ideológica. Os senhores notam, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semelhanças entre o PT e o PT nazista. Ok? Tem mais 13. Uma crescente centralização do poder. Os senhores tentem notar como o discurso de descentralização é meramente retórico. Eles falam que vão descentralizar, mas na verdade eles cada vez mais centralizam. Cada vez mais eles querem controlar o Brasil com leis federais. Cada vez mais eles querem dar mais poderes a órgãos federais com mais intervenção nos estados do que dar mais direitos e liberdades aos estados para fazer suas próprias políticas. E os senhores notam como as iniciativas
para que os estados sejam mais livres, que os estados consigam se gerenciar de uma forma mais saudável, elas são frustradas pela esquerda, justamente pela esquerda. Por quê? A esquerda gosta de centralização. Um exemplo, aquele caso dos ministérios, né? Antes havia um ministério da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Aí o que a esquerda fez? Criou lá o Ministério da Defesa e subordinou esses 3 comandantes a um ministro específico que tipo pau-mandado do presidente em questão. Por quê? Centraliza o poder. É importante que para a esquerda que centralize o poder. Esse discurso de descentralizar é pura oratória, pura retórica. Cada vez mais, vocês vão ver mais atentados, mais agressões contra a liberdade no Brasil e contra a descentralização do poder. Por quê? Isso daí não tem nada a ver com a ideologia de esquerda. Continuando, organização. A organização do PT e do PT nazista é bem similar em relação a ter tropas de choque, ok? Os dois têm tropas de choque. Agressivas, são paralegais e agressivas, ok? Tropas de choque paralegais e agressivas, e com tendências golpistas. O Hitler, ele tinha ali ao seu redor as SA e as SS. As SS eram a sua guarda pessoal e as SA eram a tropa de choque de pessoal nazista. Eram paralegais. Elas não eram um instrumento do Estado, não era uma polícia legal. Mas eles se comportam como tal. E aos poucos, não é que foram aceitos como tal. Eles foram metidos goela abaixo da sociedade alemã e tiveram que aceitar aquelas porcarias. Da mesma forma, notem como MST, movimento gay, movimento negro, movimento de sem teto, como eu mencionei lá no Ministério das Cidades, o próprio MST, ok? Notem que há alguns anos atrás o MST foi até o Congresso Nacional e fez um quebra-quebra dentro do Congresso Nacional. E não houve ninguém preso por um longo tempo por causa disso, ok? E é uma parte da agenda da esquerda. Aquilo aconteceu de uma forma programada. Não, é ingenuidade achar que não. Da mesma forma que aconteceu essa historinha aí dos muçulmanos, né? Que uma série de atentados terroristas aconteceram em 11 de setembro. Aí o governo do vagabundo do Obama, primeiro disse que foi por causa de um filme. Depois soltou a tese. Mas o que importa é que o autor do filme foi preso. Ok? Para que deixar essa mensagem clara? Vocês não podem tirar sarro do Maomé ou da região islâmica. Não podem agir como um cidadão livre que não gosta dessas religiões pode agir. Não que deve agir, ou então que deveria agir, mas que pode agir. Ok? Você vai ser preso se fizer isso. Da mesma forma, aquele ataque, aquele atentado com o Congresso Nacional foi só deixar claro que a esquerda está no poder, que o MST pode ir até o Congresso Nacional, quebrar as coisas e sair sem uma punição e continuar sendo bem visto por parcela ignorante da sociedade. E isso porque elas são a tropa de choque do PT. Da mesma forma que as SA eram a tropa de choque do PT. Os dois têm tendências golpistas. O Hitler tinha tendências golpistas, tanto que tentou um golpe em 1923, se eu não me engano, mal sucedido. As suas SA estavam, e as suas SS estavam constantemente desafiando as autoridades, principalmente quando eram de opositores. E com essa estratégia, com essa organização, tanto o PT quanto o nazismo, eles cresceram. A questão é o que vai para o PT e se nós iremos deixar chegar ao ponto que o nazismo chegou. Eu vou reforçar aqui o videozinho daquela menina
aquela ignorante, que diz como nada, que dá para ver que está com raiva, que aquele é o tipo de perfil que aponta o inimigo para ela, e esse inimigo sofrendo agressões, sofrendo humilhações, e ela provavelmente vai se juntar à rodinha de espancamento. Ok? Só porque pensa diferente. É a mesma situação que a Alemanha nazista. A questão é, nós vamos permitir que eles comecem a prender e a matar seus opositores? Ou então que façam isso com mais frequência? O próprio PCC, existem fitas gravadas de elementos do PCC dando ordens de perseguição e matança a opositores ao PT para que o Mercadante ou o Genuíno fossem eleitos lá em São Paulo em 2002, mais ou menos. Okay? O PCC também é massa de manobra da esquerda. Está entendendo? Então, olha só, mais uma semelhança entre o PT os dois são esquerda, fique claro, os dois são esquerda. Da mesma forma, sim, me lembrei. Quando eu falei lá da Rússia socialista, nacionalista, nacional-socialista e do Putin, isso daí tem que ser visto à luz da emergência desse vagabundo chamado Alexander Dugin. E ele pega o nacionalismo russo, ok? E ele segue essa agenda de esquerda, comunista, socialista, super estável. Eis que estava eu batendo com um dos líderes da FIB, da Frente Integrada Brasileira, e o retardado vem me dizer que o Guin é a melhor opção para a Rússia. Olha só como é fácil desmascarar uma galinha verde. Como é fácil depenar uma galinha verde. Eu falo isso com esses termos, senhoras e senhores, para se caso houver aí algum jovem fase aí de crescimento, adolescente, me ouvindo, e que tem tendências para a direita, se apeguem ao lixo do integralismo. Ok? Confiem em mim, já passei por isso, já fui enganado, mas se os senhores forem pessoas boas, eu não preciso me preocupar que os senhores vão acabar daquele lixo. Mas o problema é que muitos ainda estão em fase de formação de caráter e de moral e podem, por causa dessa tendência então, de enganação de pessoas que acham que o integralismo é uma oposição ao petismo, ao socialismo, alguma coisa assim, vão ter seu caráter mudado pelos valores integralistas. E tudo que eu vejo hoje dentro do movimento integralista ou contemporâneo pouquíssimas virtudes, okay? Antissemitismo, vagabundagem, e que os senhores não merecem isso. Okay? Se o senhor é jovem, se a senhora é jovem, está pensando nisso, o senhor pode ser mais que isso. Okay? Pensem além disso. Pensem numa solução que não envolva vagabundagem de esquerda, que não envolva o socialismo antissemita dos integralistas e principalmente desses integralistas monarquistas antissemitas contemporâneos. Tá bom? Enfim, aliança com comunistas. O PT ele tem uma aliança com os partidos comunistas absurda. Da mesma forma que, olha só, não sei se o senhor está, provavelmente não, porque eu sei que estamos no Brasil e os professores comunistas nas escolas, eles são muito abundantes. Mas os russos, os comunistas, os soviéticos, eles forneceram petróleo, armas e comida para a Alemanha nazista até 1941. Se lembram quando começou a Segunda Guerra? Em 1939. Então, durante 2 anos da guerra, antes dos dois entrarem num confronto, que, na minha opinião, e de alguns ex-espiões russos, e já, os senhores podem procurar isso na internet, eles vão ver, espiões russos, anunciando essa questão de que eles também acham que o confronto entre nazistas e soviéticos foi causado por uma mobilização da União Soviética na fronteira, e os nazistas achavam que
seriam invadidos, ainda mais porque os russos já estavam ali no movimento de incorporação dos países acima, ali ao lado da Escandinávia, Estônia, Letônia, até a Lituânia, e isso motivou os nazistas a entrar em guerra com os russos. Mas até ali, os russos estavam fingindo que eram amigos dos nazistas, eles tinham um pacto, ok? Um pacto de amizade russo, que era o Ribbentrop-Molotov, e com inclusive uma cláusula secreta para dividir em dois a Polônia. O que significa que quando os alemães invadiram a Polônia, automaticamente, isso era termo do tratado, automaticamente a Polônia seria dividida em duas entre a União Soviética e a Alemanha. Ok? E mais, há alguns registros que mostram que os nazistas eles foram enganados pelos soviéticos, que eles tinham a impressão de que eles iam entrar em guerra com a Polônia, né, iam invadir a Polônia juntos. Eles entraram sozinhos. Isso daí fez com que os países ocidentais, ali motivados pela Inglaterra e França, entrassem em guerra contra a Alemanha. E como a Rússia não cumpriu a sua parte de um pacto secreto, ela ficou parecendo que ela estava ausente nesse conflito. Ok? Então é isso, senhoras e senhores. Essa é a primeira parte do programa. Eu vou colocar uma musiquinha antes de falar dessa questão da agenda, da ideologia e da cultura, tanto de direita quanto de esquerda. Isso só para, mais uma vez, deixar claro. A agenda política, ou seja, o que defendemos politicamente na direita é apoiar pessoas civilizadas e com valores capitalistas, ocidentais, civilizados e republicanos. Ou seja, nós nos alinhamos com Israel. Não por qualquer motivo específico ideológico, então por uma semitofilia, mas porque é justo. Eu já fiz um programa mostrando como é justo se posicionar em favor de Israel. Não é como aí os retardados antissemitas pensam, não é porque eu sou judeu, ok? Não é porque eu sou judeu que eu defendo Israel, porque a agenda da direita é pró-Israel. Então, se vocês começarem a dizer que são contra Israel, mesmo esses vagabundos monarquistas, vocês são só esquerdistas achando que são de direita, mais nada. Mais nada. São só vagabundos de esquerda que são de direita, mais nada. Tá bom? Então, para entender direitinho essa questão da agenda, eu vou dar um intervalo aqui e daqui a pouco eu volto aí com essas peculiaridades, ok? Então fiquem aí com o hino da proclamação da República, ok? O espanto anarquista. Valeu, pessoal. Sejam talhos de luz endobrados sobre a longidão desse céu, desse canto rebelde o passado, vem remidos na cor de clavel. Seja o hino de glória que vale, esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em mare, vem por ele lutando subir. Liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas, da tempestade,
Nós lembremos que Travos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, mas então são tiranos do fim. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que é duro, brilha avante da pátria laudar. Liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos tua voz. Se miser que vivemos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, mas influência audaz pavilhão. Mensageiros de paz nós queremos, é de amor nossa força e poder, nossa guerra dos homens supremos, precisamos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, já cruzamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobre as púrpuras rédeas de pé. Tenha força, brasileiros, avante, vencedores, olhamos global, seja o nosso país triunfante, livre terra de livre igual. É isso aí, senhoras e senhores, retornando ao Patriota, Voz da Resistência. A partir de agora, eu vou explicar esses três diferenças que existem entre uma agenda. Agenda, quando se fala de agenda, estamos falando de política. É claro que eu reconheço que pode haver divergências. Entretanto, algumas divergências elas não são consensuais. Por exemplo, não há na agenda da direita socialismo. Não há, ok? Pode ser um vagabundo lá que se diga de direita, que é ultranacionalista, coisa e tal. Tá bom, você é um ultranacionalista socialista. Então, tu é um nazista de esquerda. Simples. Da mesma forma, pode um vagabundo lá e dizer, não, eu sou contra o Estado de Israel. Eu sou antisionista. Eu acho que os judeus, eles são donos dos bancos, eles estão fudendo o mundo. Mas eu sou de direita. Não, tu é só um vagabundo de esquerda. Aqueles vagabundos que não me ouviram quando eu expliquei, por isso daí é ideologicamente de esquerda. Daí é parte da ideologia socialista. Ok? Então, existe uma diferença entre a agenda, que é política, a ideologia, ok? E a cultura. É uma escadinha que sobe para um lado, para o outro e interage. Novamente, eu conheço que há aquelas pessoas que culturalmente de direita, ou seja, sabem que Gilberto Gil e Caetano Veloso são incompetentes e que só sobrevivem porque são de esquerda e o Estado brasileiro sustenta eles. Em parte porque eu consigo convencer uma fração de babacas que eles cantam direito, então são intelectuais, alguma coisa assim.
ok? Existem pessoas com uma cultura de direita que escolhem uma ideologia de esquerda, que por algum motivo eles são seduzidos por uma ideologia corporativista ou então sindicalista e seguem uma agenda de esquerda também. Acontece isso. Da mesma forma, há também aquela pessoa mais, como é que eu posso dizer? Aqui, deixa eu ver. Mais relativista, ok? Pessoas que têm uma mentalidade de esquerda, ou seja, relativista, que acabam sendo persuadidos por uma ideologia de direita e seguem uma agenda de direita. Mas eles são também. A gente vai perceber, eu tenho certeza que vocês percebem, que existe um certo alinhamento entre a agenda que a pessoa escolhe, a ideologia que ela pratica, a cultura que a pessoa tem. Existe uma correlação entre esses três fatores. E é importante ter noção disso. Principalmente hoje que eu tenho visto muita gente confundindo essa questão de conservador, libertário, direita, esquerda. Olha só, uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser libertário, outra coisa é ser de direita, ok? Mas uma boa parte dos conservadores, uma boa parte dos libertários, eles são de direita, eles defendem a agenda da direita, porque é socialista, porque é anti-Estado, é anti-liberdade, ok? Aliás, porque é anti, não sei, alguma coisa que eles defendem. Então, é necessário ter isso em mente, que uma coisa é ideologia, uma coisa é agenda e uma outra coisa é cultura. O mais, como é que eu posso dizer? O mais lado, o mais fumacento é a questão da cultura. Existem pessoas de várias culturas, com vários comportamentos e que vão adotar ideologias e agendas diferentes. Mas o alinhamento costuma ser maior depois que ela escolhe a ideologia. Depois que ela escolhe a ideologia, quase necessariamente ela vai escolher uns lados, direita ou esquerda. Então, olha só, na agenda dos dois lados, em relação às relações entre grupos sociais, a esquerda, ela apoia, ela tem um apoio e ela dá apoio para, no Brasil, ok? A agenda da esquerda faz parte da agenda da esquerda, apoiar PCC, Comando Vermelho, FARC, indigenistas, terroristas, César e Batiste, o Hamas, Fatah, ok? 2 grupos terroristas palestinos contra Israel, teocracias islâmicas, é necessariamente anti-americana e antissemita. A esquerda segue essa agenda, ok? Então, novamente, em relação à posição em relação aos grupos, a esquerda, ela dá apoio e recebe apoio de grupos criminosos como o Comando Vermelho e o PCC, ok? Principalmente no PCC a gente traz essa relação de amizade, como eu posso dizer, uma relação funcional entre a esquerda e o PCC. O Comando Vermelho ele foi criado por vagabundos de esquerda lá na presídio de Ilha Grande, né? E, se eu não me engano, no seu estatuto original tinha ali uma pregação contra a burguesia, pró-socialista, se posicionando para a guerra de classes. A esquerda também dá apoio e recebe apoio de terroristas, do Hamas, do Fatah, teocracias islâmicas, é necessariamente contra os Estados Unidos e contra Israel. A direita é o contrário. Por quê? Porque a direita ela pega uma aliança entre pessoas iguais. E na visão da direita, as pessoas são iguais conforme o seu comportamento. Ok? Não tem aquela questão
de não tem divisão de classes ideologicamente falando para a agenda da direita. Na agenda da direita é o seguinte: se tu ri como o porcaria do Luciano Huck, que tem na parede lá da sua sala um ditador comunista, que é o Fidel Castro, ele tem lá um quadro do Fidel Castro, e na outra, o líder do esquema de corrupção, que é o Mensalão, que é o ex-presidente Lula, o Luciano Huck. Ele não é um igual, ok? Ele é um porcaria que escolheu essa porcaria comunista, e aí vai ter uma divergência entre nós, ok? E esse tipo de gente. Não é porque ele é mais rico ou menos rico. Da mesma forma, uma pessoa pobre, que às vezes não tem nem onde morar, mas segue um padrão de vida moral, com mais valores, com mais virtudes, aí ele é um igual a um dos nossos, ok? Eu identifico como um igual a mim. Então, nós somos iguais. As pessoas deixam de ser iguais quando elas estão passíveis de alguma sanção, seja social, seja legal. As sanções sociais seriam essas, por exemplo, eu não vou me relacionar com pessoas como o Luciano Huck, que tem foto de pessoas que mataram milhares de pessoas na sua sala. Não adianta. A mim não vou pagar de eu tenho que fazer o social, eu vou, tipo, tiver numa festa, eu vou cumprimentar. Não. O cara se posicionou em relação a bandidos, ele parece que gosta de bandidos, não vai ter essa sanção social da minha parte. Ok? Quem é agressivo é só uma escolha minha de responsabilidade de não me envolver com porcarias de feira. Da mesma forma, se tiver aí uma pessoa muito carente, eu posso tratar como um irmão, como um amigo, porque a questão material é irrelevante para nós de direita, simples. Então, a nossa aliança é com pessoas que são moralmente parecidos com a gente, ok? Que seguem essa agenda mais justiça. Por isso que nós damos apoio a países com valores ocidentais, como os Estados Unidos e Israel. Nós não somos anti-americanos, mais uma forma de identificar esses palhaços integralistas, alguns dos monarquistas, e nós não somos anti-Israel. Nós estamos aí apoiando Israel, ok? Nós somos necessariamente antissocialistas, isso nós somos. Em relação ao Estado, a posição do Estado, a esquerda quer mais impostos e quer mais gastos públicos, ok? A direita não, a direita quer menos Estado, ok? Ela é foco. A direita enxerga o Estado como instrumento para facilitar a vida do cidadão, não para controlar a vida do cidadão. Então, nós achamos sim que o Estado tem suas funções específicas, ok? Funções bem específicas, que não devem passar dessas funções específicas, e que principalmente o governo, principalmente o federal, tem que ser descentralizado. Tem que haver mais direitos para os estados e municípios. Inclusive, tem alguns libertários em contato comigo, querendo colocar para frente agendas esdrúxulas. Eu vou confiar em libertário, eu vou dizer, olha só, esse libertário é um libertário de fato, porque eu sou libertário também. Eu vou reconhecer outro libertário, existem, mas não esses que aparecem na mídia. Quando eles vierem com ideias mais sensatas, como, por exemplo, não, e se a gente defender uma Constituição mais descentralizada, onde os estados e os municípios eles tenham mais poder e mais liberdade? Mas não, eles querem legalizar a droga, eles querem acabar com o imposto, ou seja, eles querem pôr uma anarquia no Brasil e por aí vai. Mas a direita tem esses valores de menos Estado, que não significa não Estado, ok? E foco. É focado. Não é dar dinheiro, por exemplo, para a faculdade de filosofia no Acre. O Acre não está precisando de mais filósofo, ok?
É um dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora, simples assim. Se não concorda, dane-se. A gente tem que, num país com a nossa dívida e com os nossos problemas, nós temos que ter foco. Existem outros problemas para resolver antes de dar. Aliás, auxílio reclusão é moralmente criticado pela direita, eu vou explicar isso depois. Não existe essa alternativa para a direita. Quem defende auxílio reclusão é vagabundo. E é isso. Então, que fique configurado que a esquerda quer mais imposto, quer mais gastos públicos, quer uma Anvisa como aqui temos, que, por exemplo, tem um suplemento que nos Estados Unidos é perfeitamente legal, os senhores compram em farmácia e supermercado, que é a dihidroepiandrosterona. Ok? E esse suplemento ele tem vários estudos científicos mostrando como ele faz bem. As pessoas têm bem menos problemas de coração, as pessoas têm bem menos casos de câncer de próstata, câncer de mama e por aí vai. E lá é perfeitamente legal. A pessoa tem a responsabilidade de ir até o supermercado e saber, se isso faz mal ou bem, li sobre isso e vou usar ou não vou usar. Aqui no Brasil não, isso daí é proibido. Simplesmente proibido. Por quê? Mais Estado, mais opressão. Outra questão que fala sobre um pouquinho sobre ideologia, sobre o que defende valores, que é o seguinte: a esquerda tem uma agenda de forçar e ampliar gastos públicos com propaganda, marketing, campanhas socialistas, financiamento de ideologia e, por fim, o politicamente correto. Ok? A esquerda defende todo esse lixo. Lembrando que, por exemplo, no caso do mensalão, olha só, no caso do mensalão, uma parte dos recursos movimentados lá no Valério Tuto veio daquele vagabundo do Henrique Pizzolatto, que trabalhava no setor de marketing do Banco do Brasil, foi usado para falcatruas petistas. É importante para o PT que isso que haja mais desses gastos, porque dificulta o controle. É muito fácil você desviar dinheiro e financiar ideologias. Outro dia mesmo, eu passei lá para uma banca e resolvi ver. Não, vamos ver quem coloca propaganda no lixo da Carta Capital. Só uma propaganda de empresa privada, era o lixo do Bradesco. O resto é só propaganda pública. A Caixa, era o Banco do Brasil, era a Petrobras, era todo esse lixo. Ok? Por quê? Para financiar um lixo de esquerda. É simples. É importante para a esquerda que tenha um meio de comunicação para fazer essa lavagem cerebral de pessoas retardadas o suficiente para gastar, não sei quanto custa a porcaria, na Carta Capital. Provavelmente a Carta Capital seria deficitária se não fossem os recursos que o governo injeta nela. Agora, novamente, a direita, por outro lado, ela tem um discurso duro. É por isso que a esquerda usa para nos tornar impopulares. A gente não está interessado em mentiras. Ok? A gente, quando defende uma política, defende uma política. A gente não vai, por exemplo, eu tenho certeza que essa política do PT para criar políticas afirmativas para negros tem dentro de sua ideologia uma modalidade de divisão social raça. Existem raças diferentes. Inclusive, eles introduziram isso no IBGE. O IBGE pergunta para as pessoas de que raça você faz parte. Eu já fui doar sangue e lá eles exigem que a gente coloque lá de que raça a gente pertence. Eu tive que colocar assim, na minha família tem 1/8 de negros, 2/8 aliás, 1/8 de índios, 2/8 de negros e 5/8 de brancos. Ok? Porque eu não tenho uma raça, eu sou uma mistura. Eu sou uma mistura. Não existe raça. O conceito de raça aí é muito constado dentro do âmbito científico. Mas a esquerda não quer, sabe, quer criar esse conceito na mente das pessoas. Ela divide a sociedade em raça, sim. E principalmente para criar na cabeça do negro uma consciência
falsa de que eles são inferiores, de que eles são mais fracos e precisam de proteção. Quando, na verdade, eles são pessoas como nós. Não tem nenhuma... Eu, inclusive, acabei de dizer, eu tenho sangue negro. Ok? E para os integralistas, aí pior ainda, eu devo ter sangue judeu. Olha só, a minha parte branca deve ser o quê? 4/8 de judeu, eu sou metade de judeu. Olha só que eu sou um judeu, então eles vão me demonizar. Mas é importante para a esquerda criar essas divisões sociais. E eu estou falando tudo isso porque eu sei que é duro o que eu estou falando, mas a direita é assim. Nós não vamos ficar com um papo furado, vamos abraçar árvore, porque daí compensa o fato de eu ser amigo da vagabunda em São Paulo que vendia tráfico de influência, que fazia tráfico de influência. Não, ok? Não. A direita tem a agenda de ser dura e falar o que defende. A esquerda tem a agenda de fazer propaganda falsa de que ela defende uma diversidade quando ela não defende uma diversidade. Ela defende uma uniformidade de comportamento. Continuando, políticas afirmativas, a esquerda defende essas políticas afirmativas de cota, ok? Dentro do contexto de relação, como é que eu posso dizer? Das pessoas com coisas, ok? Das pessoas com propriedade. As políticas afirmativas entram para justificar a relativização da propriedade, uma relativização dos destinos da receita pública para um grupo específico de pessoas e também, em parte, para criar essa guerra de classe, para criar essa confusão na sociedade que a esquerda usa para assumir o poder, trocar toda essa... Olha só, essa agenda de esquerda é diferente das políticas comunistas. Isso daí é depois que eles implementam isso. Mas aos poucos ela se adapta. Ok? Bem aos poucos ela se adapta. Como a gente já está vendo acontecendo no Brasil. Agressões contra pastores, agressões contra senhores, agressões contra civis. A agenda comunista já está se transformando, já está sendo vista. Agressões contra a propriedade, relações com terroristas. Então, políticas afirmativas do lado da esquerda, do lado da direita, não. Nós, novamente, conhecemos as pessoas como iguais. Quando as pessoas são diferentes, é quando elas passam a se comportar como diferentes, como não cidadãs. E nisso cabe dois tipos de sanções. Uma social, tipo boicote. Eu não assisto no vagabundo de um rapaz que tem foto de Fidel Castro e Lula em sua sala. Ok? Não, é boicote mesmo. Essa é a minha ação social contra aquele porcaria, o Luciano Huck. Mas isso não significa que eu defenda uma sanção legal contra ele. Eu acho que as pessoas têm o direito de ser retardadas. Ok? Tem lá o direito de defender, desde que não se manifeste no sentido de então vamos implementar um comunismo no Brasil. Isso daí deveria ser, o comunismo deveria ser crime, da mesma forma que é o nazismo. Porque são ideologias perigosas. Mas aí é a sanção legal. Sanção social que podemos fazer. Sanção legal não, é o que é justo fazer. Okay? É justo fazer em termos de generalizar. Okay? Que fique claro que essa sanção social que fazemos é justa também. É justa, mas é justa porque nós não impomos essa sanção às pessoas que querem seguir aquilo, então não querem condenar aquilo. As pessoas são responsáveis pelo que fazem. Então, políticas afirmativas do lado da esquerda, sem políticas afirmativas, somos todos iguais do lado da direita. As pessoas passam a ser diferentes nesse contexto que eu expliquei. Em relação à potencialidade de agressão à sociedade, a esquerda quer a todo momento relativizar a propriedade. Ok? A propriedade relativizada na esquerda. Olha só, até agora nós estamos falando de agenda. A gente não chegou ainda para a parte da ideologia e não chegou na parte cultural. Eu vou comentar tudo isso. Provavelmente eu vou ter que terminar no próximo programa, onde eu vou poder falar só sobre isso e não precisar rever a parte do PT.
Mas a relação da potencialidade da manutenção da propriedade na esquerda é menor, ok? É bem menor. A propriedade para a esquerda deve ser relativizada e para isso eles criam vários mecanismos. Por exemplo, reforma agrária. Notem que a reforma agrária no Brasil, ela não é do tipo que, olha só, tem pessoas que estão precisando de casas, estão precisando de um lugar para morar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar terras da União e distribuir para essas pessoas. O que vocês acham? Vamos votar. Tem gente que não vai concordar, tem gente que vai concordar. Se nem concordar, vamos ver uma outra resolver isso se tiver um consenso. A esquerda não. A esquerda financia grupos de vagabundos como o Movimento Sem Terra, então aqueles índios Guaraná com Kiwi. Okay? Financia esses grupos. Para quê? Para invadir propriedades com donos. Eles não estão interessados em propriedades sem donos. Para quê? Para criar essa guerra de classe. E com isso, com esse apoio e esse financiamento à reforma agrária, ao Movimento Sem Terra, às reservas ambientalistas, o governo está relativizando a propriedade. Inclusive, recentemente, teve aquele caso emblemático do próprio Exército Brasileiro atuando contra cidadãos brasileiros aí no Araguaia, justamente onde vagabundos terroristas atuaram na década de 70 e que, por bem, foram eliminados pelas forças do governo. Ok? Aí, novamente, os comandantes desses equipamentos que estão sendo mandados para lutar contra brasileiros, eu ainda reconheço que eles podem atenuar a sua desonra. Se eles, hoje, amanhã, em tempo hábil, eles falarem assim, me arrependo disso, estou pedindo aqui minha demissão, não vou mais usar minhas capacidades de lutar contra brasileiros, e eu vou usar o resto da minha vida para compensar os males que eu fiz. Se não fizerem isso, tudo bem, é escolha dessas pessoas. Mas vocês passarão para a história como covardes, como traidores, como agressores dos brasileiros, de brasileiros honestos de bem aí em Araguaia. É a opção deles, ok? A minha posição já é assim. Os senhores sabem como eu sou. Minha posição já é essa. E eu tenho certeza que muitas pessoas concordam. Essas pessoas que estão controlando aí as tropas do exército contra cidadãos brasileiros passarão para a história como traidores do Brasil, traidores do exército, traidores das pessoas de bem. Eu nem sei como são, não recebem sermão e se for em alguma igreja. Ok? Se for em algum tipo de culto. As pessoas não falam, você realmente está fazendo isso? Se você está fazendo isso, o que está fazendo aqui? Da mesma forma que se houvesse um partido de direita, se houvesse mais organizações de direita, e houvesse reuniões com que esse tipo de elemento aparecesse, inevitavelmente isso vai acontecer. As pessoas vão cobrar, peraí, você não está lá contra brasileiro? O que está fazendo aqui? Sai. Tu não é igual a gente. Você não é nós. Ok? Vocês, aí comandantes, que são covardes, ou então que seguem as ordens de lutar contra brasileiros, vocês não são a gente. Fique claro, vocês não são direita. E vocês estarão para a história ou como covardes ou como traidores. Claro, né? Em relação à propriedade, a direita garante a propriedade. Existe garantia à propriedade e ela é garantida para que o cidadão produza e dê sua contribuição também para a sociedade. Isso é importante para uma sociedade saudável. Que a propriedade do cidadão seja garantida. Porque sem garantia da propriedade,
não fica incerto, não sabe como vai usar aquilo para se sustentar. E se ele for uma pessoa organizada, trabalhadora, ele vai conseguir organizar aquilo de uma forma a contratar as pessoas, ok? E isso vai gerar um impacto bem positivo para a sociedade. Uma sociedade de pessoas, de cidadãos independentes, cidadãos que não dependem do Estado, mas que o Estado depende deles. Ok? Então, garantia da propriedade é importante para a direita. Então, aí se vem aqueles vagabundos que usam teologia para relativizar a sociedade. Não sei, vocês são só esquerda. Que é isso? Teologia da libertação, teologia da missão integral. Fica tranquilo. Vocês são só vagabundo de esquerda. Não vem enganar pessoal conservador, pessoal de direita, pessoal libertário. Vocês não enganam. Vocês são só estrume de esquerda. Simples. Em relação a trabalho. Como os burros da esquerda querem resolver o problema de desemprego? Assim, na verdade, eles não querem. Mas o discurso deles é de que eles querem resolver o problema de emprego como? Gerando um conflito entre empregador e empregado, ok? O empregador é um inimigo do trabalhador. Ele é um inimigo do empregado. Ele não é o cara que dá um emprego. Ele é um inimigo. E eles querem mais emprego como? Criando mais leis trabalhistas e raiva. Até isso daí eu coloquei aqui, até porque foi um debate recente. Raiva contra os estrangeiros. Olha só o que já está surgindo no Brasil. Xenofobia. Aí um discurso esquizofrênico de raiva contra estrangeiros que estão chegando no Brasil. Eu vi isso hoje. Um babaca falando que os empregos no Brasil estão sendo retirados por norte-americanos. Puta que pariu, até onde a burrice chega? Só comparar o número de vistos que o Brasil concede para norte-americanos e o que o Brasil concede, os norte-americanos concedem para brasileiros. Os brasileiros uns 200 mil por ano, não sei. E pouco mais de 1 mil, 2 mil norte-americanos para o Brasil. Por quê? Porque não tem muito interesse. O Brasil recebe muito pouco estrangeiro. Mas não é muito fácil eles encontrarem um esquerdista com esse discurso de guerra de classes, porque eles não querem resolver o problema do trabalho. Eles querem foder tua vida. A nossa emprego de um esquerdista é essa. A gente tem que criar mais lei trabalhista, tem que... A própria reserva legal é um absurdo. É um absurdo, olha só. Em 50% do território nacional, os vagabundos da esquerda conseguiram uma lei tirânica em que o cidadão que compra uma propriedade de, não sei, 1.000 metros quadrados, ele só vai poder usar 200 metros quadrados para produzir isso e sustentar. Isso não prejudica só esse cidadão. Se ele quisesse usar, olha só, se ele usa esses 200 metros quadrados para produzir, não sei, um tipo de alimento, e ele precisa contratar 2 pessoas para produzir aquilo, se ele pudesse usar toda a sua propriedade, ele poderia contratar 10 pessoas. A esquerda não está nem aí se a agenda dela vai criar desemprego. Ela fala que vai criar emprego, ela manipula trabalhadores retardados e, no final das contas, aqui no Brasil, onde, por incrível que pareça, tem tanta gente louca assim, consegue levar à frente essa porcaria de reserva legal. Que não tem nenhum outro país do mundo. Que fique claro, nem os países que pregam esse lixo têm reserva legal. Só no Brasil. E a direita tem uma outra agenda para o trabalho. A gente realmente quer mais emprego. Mas como? O empregador, ele pode, vem do empregador como uma pessoa que pode ser empregado. E o empregado, ela pode ser o empregador também. Acontece muito isso. Então tem que ter esse conflito de empregador com empregado. Não é para garantir numa lei a guerra de classes entre trabalhadores e como os comunistas gostam de dizer, os detentores dos bens de capital. Não, dos bens de produção. Não. O empregado pode ser o empregador também. Ok? E o mais emprego
é uma lei trabalhista sensata. Por exemplo, recentemente eu conversei com uma pessoa que teve uma experiência na Austrália. E lá na Austrália, eles praticamente não têm leis trabalhistas. É pouco mais de um salário mínimo de $400 australianos por semana. Para isso, teve o caso lá que ele contou de uma mulher que estava no meio de uma gravidez e foi demitida. E a lei australiana não ampara essa situação. A mulher tem que planejar sua gravidez na Austrália. Ok? E ela entrou em processo com o empregador. E ela perdeu. Coisa que no Brasil, necessariamente, o juiz tem que tomar partido para a pessoa que está reclamando ali por algum motivo. Ok? E a Austrália é um país maior IDH do mundo. Um dos países que também tem mais liberdade econômica, são mais capitalistas que o lixo da Rússia, da Coreia do Norte, Cuba, da Venezuela, do Brasil, enfim, países ideologicamente de esquerda. Enfim, em relação à moralidade, a agenda da esquerda ela tem uma agenda imoral, ao contrário, né? Ela quer mais bandidos na rua, ela quer auxílio reclusão, ou seja, um bandido, imagina só, um bandido mata alguém por algum motivo específico, só que esse bandido tem um filho. O bandido vai ganhar mais que um salário mínimo por ter matado alguém. Então ele vai ficar lá na prisão, não vai ter nenhum gasto, ele vai ficar na porcaria lá, mas tipo, é um lugar até bom para eles, mas a família dele vai receber ali perto de R$1.000. Enquanto o trabalhador, se conseguir um emprego, ele só tem ali uma garantia de R$622, se eu não me engano. É um conflito moral aí. Há uma questão moral no meio. Há uma necessidade de valorizar o bandido por parte da esquerda. Não só desse ponto de vista de pôr bandidos na rua e do outro recluso, como também menos penas. Cada vez mais a esquerda defende menos penas. Menos prisões. A esquerda está deixando os presídios apodrecerem e fechando lugares e não estão construindo novos presídios. Cada vez mais uma idade penal para quê? Para justamente deixar mais bandido na rua e destruição de valores familiares também é parte da agenda da esquerda dentro desse contexto da moralidade. Agora, a direita tem um ponto de vista diferente. Defende mais penas, mais prisões. Olha só, lembre-se do que eu disse hoje em relação a discursos. A agenda de discurso da direita é de dureza, ok? Nós somos duros, nós falamos o que somos. Os vagabundos de esquerda podem não gostar, mas liberdade de expressão, né? Liberdade de opinião. A direita defende isso, dando-se que não concorda. Mas nós defendemos mais penas para bandidos, sim. Mais prisões, menos maioridade penal, ok? Se houver, né? Na minha opinião, esse negócio de maioridade penal tem que inexistir, tem que ser jogado no lixo. O juiz tem que decidir se vai aplicar uma pena ao vagabundo ou não. Ele decide conforme a situação que ele for exposto. E se ele tiver, às vezes, o caso de, não sei, punir um rapaz de 13 anos de idade, conforme a formação dele e a consciência dele que ele tem no mundo. Tem um problema de falar isso. Somos a favor da pena de morte, ok? E nós não temos medo de falar que bandido tem que ficar no lugar de bandido, ok? E defendemos sem pena de morte. Prisão perpétua, temos que reformar a Constituição. Aliás, temos que jogar essa Constituição lixo e criar uma Constituição com mais liberdade para os municípios e para os estados. Tá bom? Então, vou colocar aqui uma musiquinha. Antes de... Aí eu só vou apresentar os assuntos que eu vou comentar semana que vem. Ok? Na quinta-feira que vem. Porque não vai dar tempo de falar sobre ideologias e cultura hoje. Mas aí, semana que vem, eu vou rever essa parte da agenda e vou falar sobre ideologia e cultura. Então, vamos lá. Fiquem com Fibra de Herói.
Patriota, voz da resistência, muito obrigado a todos que estão assistindo. Então, o que os senhores encontrarão no próximo programa? Eu farei essa análise profunda da direita e da esquerda, desde a agenda, passando pela ideologia, enfim, chegando no comportamento. Como já expliquei mais cedo, o comportamento costuma ser mais difícil de se estabelecer um padrão, mas há um padrão de comportamento de direita e de esquerda. Mas isso daí não exclui o fato de que existem pessoas com comportamentos opostos à ideologia e à agenda que seguem. Às vezes existem pessoas que têm um comportamento de direita, cultura de direita, pregam a ideologia de esquerda, mas por algum motivo seguem ali com uma agenda de direita. Ou então que tem uma ideologia de esquerda, um comportamento de esquerda, mas segue uma agenda de direita. E vice-versa, uma agenda e uma ideologia de direita, mas está lá com os vagabundos comunistas. Acontece. Mas esses casos são exceções. Vou falar aqui de padrões. O tipo de coisa que eu vou falar semana que vem. Em relação à direita e esquerda e a relação entre classes, entre não classes, mas entre grupos, ok? Qual a relação deles? A direita, eu já expliquei um pouquinho isso hoje, ela divide a sociedade conforme valores e ações. Ou seja, não existe uma classe inimiga. Existem pessoas com uma mentalidade perigosa para a direita. Como já expliquei, não tem semelhança entre, por exemplo, nós de direita e um Luciano Huck. Coisas completamente diferentes. Ok? Existe mais semelhança, por exemplo, entre uma pessoa muito abastada, às vezes até mais rica que o Luciano Huck, e uma pessoa muito pobre, que não tem nenhum bem, que não tem nenhuma propriedade, mas que segue os mesmos valores. Nós da direita nos reconhecemos assim. Aí os senhores notam que eles se dividem em classes, ok? Eles mesmos, eles se dividem em classes, é uma coisa horrível. Tem esse fator. A outra coisa que eu vou explicar do ponto de vista cultural é porque o direitista ele é culturalmente introspectivo. O que isso daí quer dizer? Que se eu gosto de algo, você não precisa gostar. E se eu gosto de algo, eu não ligo se você não gosta.
É simples, é a nossa cultura. Então, a cultura é compartilhada por uma boa parte dos direitistas. Agora, a esquerda não. Pro-esquerdista, então, uma pessoa com uma cultura que vai acabar fazendo com que ela selecione ideologias e agenda de esquerda. Se elas gostam de algo, você também tem que gostar de algo. E se elas não gostam de algo, aí de você se você gostar também. É assim que funciona a esquerda. Ok? Então, a esquerda culturalmente é extrospectiva, porque ela não é introspectiva, culturalmente. Ela se baseia muito na opinião dos outros para seguir o seu caminho. Uma pessoa, né? Não a esquerda em si, mas uma pessoa culturalmente de esquerda. De um outro ponto de vista, objetivistas, okay? As pessoas mais objetivas são culturalmente à direita. O que isso significa? Que se há um lado certo, que para a gente há um lado certo e há um lado errado. Pois é simples. Ok? Por exemplo, o babaca que quer o libertário objetivista. Ok? Vamos pegar o libertário objetivista. Se eu fosse um libertário objetivista, eu diria, como eu digo, se eu quero legalizar droga, então eu vou propor medidas sensatas que devemos implementar antes de adotar essa posição. Agora, a pessoa culturalmente relativista, ela tende mais à esquerda, e é o caso aí do libertário relativista que fala assim, eu quero legalizar drogas e ponto. Não me importam as consequências, eu vou fingir que não há consequências. Isso daí é o libertário relativista, culturalmente relativista, e que vai acabar escolhendo uma agenda esquerda. Ok? Notem que não há uma exclusão dentro da direita dos libertários. Muito pelo contrário, os libertários são na direita. Mas existem os libertários de direita e os de esquerda. E eu acho que os de esquerda têm muita dificuldade de explicar de uma forma sensata, então para um público inteligente suas posições, mas existem. Outra coisa que eu vou comentar na questão cultural, na divisão cultural entre direita e esquerda. A direita tem esse paradigma de, se eu estou errado, eu vou me sentir culpado, me responsabilizo por isso e eu admito minha culpa. Ok? Eu mesmo vou tentar me punir pelo que eu fiz. Eu vou aceitar as consequências do que eu fiz. A esquerda não. A esquerda é assim, se eu estou errado, é impressão minha ou é coisa que os inimigos dizem. Por quê? Porque, como eu já disse, o ativismo é um valor de esquerda, então tudo é relativo. Logo, minha posição está certa conforme um certo ponto de vista. Muito esquerdista é assim. Então, olha só, tá? Para finalizar, então já vou pular rapidinho para a introdução da parte da ideologia. Vou mostrar os valores de direita. Eu vou comentar de uma forma mais profunda o quê? O moralismo, o libertarianismo, o capitalismo, conservadorismo e o maniqueísmo. São ideologias que pessoas culturalmente de direita costumam se apegar, então pessoas com essa ideologia costumam seguir a agenda da direita. E a esquerda, ela segue as ideologias socialista, leninista, elas são estatistas, elas são comunistas, elas são igualitárias, elas não são libertárias, elas são igualitárias, elas são corporativistas, e elas são maniqueístas ao inverso. Eu vou explicar isso no próximo programa. O programa terminou, sinto muito. Descansar, à vontade, liberdade de ação. Muito obrigado aí, senhoras e senhores.